pessoal, estamos em mais um episódio aqui no Secomp em Mangaratiba. Estou aqui com o Mário Vitor Knoploch, ele que é representante oficial da Oxitec. Eles trouxeram uma inovação a respeito do vírus da dengue e outros vírus, né? Eu achei sensacional essa tecnologia e eu não tenho propriedade nenhuma para falar, vou pedir para ele falar. Mas antes, Mário, eu queria que você se apresentasse para o público, quem é o Mário, e depois apresentasse a empresa e como é que é essa solução, como é que é essa mágica que vocês vão fazer em disseminar ou tentar disseminar o vírus da dengue e outros. Tá bom. Primeiro, boa tarde, agradecer a doutora Samara pelo convite de estar aqui. É uma honra participar do Secomp. E tenho um prazer enorme de falar sobre a Oxitec, sobre o projeto Aedes do Bem, né? Doutora Samara, me traz uma alegria enorme falar sobre essa tecnologia, porque talvez pela primeira vez na história da humanidade a gente vai ter a possibilidade de fato combater o vírus da dengue, né? Se você me permite, não é magia, é ciência, é tecnologia. Falando um pouquinho sobre a minha especialização, eu sou técnico em mecatrônica, tenho especialização na área de tecnologia, trabalhei durante muitos anos com cibersegurança e a minha vida toda foi sempre investindo, né, como empresário, empreendedor nessa área de tecnologia. E quando eu me deparei com a oportunidade de juntar tecnologia, saúde, com a possibilidade de resolver um problema que assola o Brasil há mais de 40 anos, eu assumi isso como um desafio e como algo que a gente pode de fato fazer a diferença na história do Brasil, né? Falando um pouquinho sobre a Oxitec e o projeto, a Oxitec é uma empresa ligada à Universidade de Oxford, tá? Ela escolheu o Brasil para desenvolver esse projeto chamado Aedes do Bem, porque hoje o Brasil é o epicentro da dengue no mundo, tá? Mais de 90% dos casos de dengue espalhados no mundo estão concentrados aqui no Brasil. Infelizmente, nós exportamos inclusive a dengue para outros continentes. Em 2023, o primeiro caso de dengue na Europa, em Portugal especificamente, foi detectado e provavelmente o mosquitinho foi na mala de algum brasileiro. O Aedes aegypti, que é o vetor transmissor dessa doença, ele é um vetor, né, um inseto muito adaptável, né? Então ele começou a se proliferar nas áreas mais quentes do nosso planeta, mas o mundo está aquecendo. E com esse aquecimento ele veio se adaptando a alguns outros lugares que comumente não existia. Então eu tive em Córdoba, num seminário no ano passado, sobre regiões metropolitanas, e para minha surpresa, quando eu chego no aeroporto de Córdoba, uma placa avisando de casos de dengue, zika e chikungunya. Que é o mesmo? Que é o mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, que transmite essas doenças. Né? E aí, o que a Oxitec ela tem de tecnologia e a gente fez com esse projeto? Né? A Oxitec ela desenvolve tecnologia, biotecnologia, para o combate de doenças no mundo, né? E aí, essa tecnologia desenvolvida aqui no Brasil, né, apesar de ser uma empresa ligada à Universidade de Oxford, ela escolheu o Brasil para desenvolver isso, por questão da quantidade de casos que hoje existem aqui. E duas cidades pioneiras foram escolhidas para o desenvolvimento da tecnologia, que foram Indaiatuba e Piracicaba, no estado de São Paulo, interior de São Paulo. Né? Lá foram feitos os primeiros testes com a modificação genética do mosquito. A gente faz essa modificação em laboratório. Vale lembrar que a única fábrica da Oxitec no mundo fica no Brasil. É mesmo, interessante. Fica em Campinas, no Distrito Industrial. E hoje a gente exporta inclusive para fora. Né? E aí o projeto ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, né? Até que em 2023, depois dos testes e aprovações pelo CTN Bio, a gente passou a ter o produto homologado, né, para comercialização e a versão final dele. Né? Esse projeto ele começa lá em 2015, como eu falei,
com a contaminação do mosquito adulto, vivo ainda, e fazendo a dispersão desse inseto na cidade. A tecnologia foi evoluindo, a gente encontrou alguns problemas com relação a esse modelo, até que chegamos hoje no modelo final, que é o aprovado, que é a fabricação de ovos de mosquito em laboratório. Né? É engraçado quando os amigos falam, Mário, que você está vendendo mosquito? Eu literalmente vendo mosquito. Vende os ovos dos mosquitos. Vendo os ovos do mosquito. E como é que funciona essa história, né? Bom, como eu falei, é a primeira vez que a gente está tendo a possibilidade de resolver esse problema, porque tudo que é feito até hoje é feito de forma paliativa. A gente tem um incêndio e apaga o incêndio, que são os químicos, os fumacês, os inseticidas. Eles agem naquele momento. Então, quando você vê o carro do fumacê da sua prefeitura passando na sua rua, ele está resolvendo o problema naquele momento. Enquanto tem fumaça, tem agente químico. Se o mosquito estiver passando por ali, ele vai morrer. Se a fumaça acabou, o mosquito não estiver ali, não serviu de nada. Sem contar que também destrói a fauna, a flora, tem questões respiratórias, né? Isso é um ponto muito importante, inclusive legislações estaduais e municipais proíbem o uso do fumacê em diversos lugares no Brasil, municípios e estados, mas alguns prefeitos teimam ainda em utilizar, e sem contar com esse problema de prejudicar muitas espécies de animais, espécies de plantas, né? Então fauna e flora totalmente prejudicada, e o próprio ser humano, né, respirando esse ar contaminado, né? O inseticida nada mais é do que um veneno. Sim. Então, e não resolve o problema, né? Sim. Ano passado foi o pior ano da série histórica no Brasil de dengue. Foi um número assim assustador de casos de morte. E em nenhum momento a gente conseguiu administrar essa situação. E apesar de ter vacina, as pessoas ainda sofrem muito, mesmo estando vacinados, sofrem muito com as consequências da doença, e quem não tem vacina, morre. Então, né? Isso é uma outra questão, né? O projeto a gente chama de Aedes do Bem. Lembra que eu falei que o Aedes ele transmite outras doenças? Sim. O Aedes ele não é só responsável por transmitir a dengue. Ele transmite hoje a zika, a chikungunya, a febre amarela e a dirofilariose. Dirofilariose atinge os pets, né, o verme do coração, que atinge principalmente os cães. Então o Brasil tem algumas regiões endêmicas, aqui no estado do Rio de Janeiro, Rio dos Lagos é uma região endêmica. Febre amarela, ela não é só transmitida pelo Aedes, né? Ela é transmitida por outras espécies de mosquitos também. Mas esse ano, em São Paulo, tivemos alguns casos confirmados de febre amarela sendo transmitida pelo Aedes, e sempre que eu tenho a oportunidade eu falo isso. Se nós não tratarmos do problema que é o Aedes, o vetor, e deixar com que ele passe a transmitir a febre amarela, Nossa. teremos um problema seríssimo no Brasil. Sim. Estou falando de um problema a nível de fazer lockdown no Brasil, fechar fronteiras e ninguém mais poder sair do Brasil. Vale lembrar que ainda é exigido em alguns países a vacinação de brasileiro por febre amarela quando a gente vai para alguns lugares. Porque a região norte do Brasil ainda existem alguns casos de febre amarela. Tá? Você tocou no ponto da vacina. A vacinação, acho que indiscutível, ela é importante, ela tem que acontecer. Mas a vacinação, ela protege alguns tipos de vírus da dengue específico, não de todos. Sim. Não sabia. E aí, qual é o outro problema? Beleza, vamos ter a população vacinada. Vamos supor, hipoteticamente, que toda a população seja vacinada por todos os tipos de dengue, né? Qual é o problema? O vetor continua existindo. O vetor continuar existindo, ele continua sendo o caminho da proliferação de outras doenças. Sim. Lembra que eu falei que zika e chikungunya também são transmitidas pelo mesmo mosquito? Sim. Se nós tivermos a carga viral da dengue diminuída, mas o vetor ainda persistindo entre nós, a carga viral da zika e chikungunya vão prevalecer. Então passaremos a ter mais casos de zika e chikungunya, que foi o que aconteceu 10 anos atrás. Não sei se você se recorda, tivemos muitos casos, inclusive no Nordeste, mulheres com medo de engravidar por questões da sequela, microcefalia.
causada pela doença, pela Zika. verdade. Chikungunya deixa sequelas pro resto da vida. Sim. Pessoas até hoje sofrem com dores causadas pela chikungunya. E é um mosquito tão conhecido e é de um tamanho desconhecimento pela população das doenças que ele traz, né? É impressionante, porque eu também não sabia dessa, assim, a gente sabe, mas você falando agora, eu falei, poxa, eu sabia, mas não tinha noção que era esse mosquito que fazia esse estrago todo e que tem uma solução tão simples, né? É um assunto o tanto quanto complexo, antigo no nosso país, e ninguém nunca se debruçou para de fato resolver esse problema, né? Hoje, com o projeto da Agir do Bem, com as instalações das caixinhas, como é que também se dá a adoção dessa tecnologia? São caixinhas instaladas ao redor da cidade, né? Pontos estratégicos, bairros determinados, podem ser em aparelhos públicos, postes, árvores, que dentro dessas caixinhas existem os ovinhos de mosquito, né? São cápsulas. Esses ovos de mosquitos, eles são ativados com a água, né? O próprio agente de endemia pode fazer essa ativação, ele abre a caixa, coloca a água, e o ciclo natural do mosquito é de 10 a 14 dias para que aconteça a eclosão e ele saia de lá adulto. Ele saindo de lá adulto, ele faz o papel natural dele, que é procurar a fêmea e acasalar, né? E aí, nesse acasalamento, o resultado dele são mosquitos machos modificados geneticamente. E por que machos modificados geneticamente? Porque somente a fêmea que pica. Então, só a fêmea transmite a doença. Como eu vou ter o aumento da população de macho, a consequência é a diminuição de casos de doenças transmitidas pelo vetor. Sim. Então, no primeiro momento, eu aumento a população de machos. O resultado da reprodução desse acasalamento entre os mosquitos do bem e os mosquitos selvagens, silvestres, são mosquitos modificados geneticamente, todos machos, e eles carregam, durante 10 gerações, esse gene de modificação. Então, você vai ter 10 gerações seguintes daquele primeiro mosquito carregando essa carga genética, e aí fazendo com que a população de fêmea diminua e, por consequência, total de mosquito. Sim. Né? Em Indaiatuba, que foi a cidade piloto, né? Nós conseguimos um pico de supressão de 98%. Isso significa o quê? Se eu tinha num bairro 100 indivíduos de mosquito, após o projeto nós tínhamos 2 mosquitos. Nossa, sensacional. E assim, é ciência isso, né? Ciência é junto com tecnologia. É ciência, é tecnologia. Foram 10 anos de estudo. 10 anos de estudo, $1,5 bilhão investido. Sensacional. São pessoas extremamente técnicas e capacitadas que participam desse projeto. Nós temos cientistas, PhDs de nacionalidades mais diversas possíveis. Então, temos cientistas europeus, americanos, asiáticos, todo mundo trabalhando no desenvolvimento dessa tecnologia. E instituições super renomadas, como a instituição do Bill Gates, que apoia, né, a Oxitec, inclusive em ações humanitárias na África, né, para o combate da malária. Lá a gente conseguiu vencer a malária em alguns países com o uso da tecnologia da Oxitec e com o apoio, né, da instituição da Fundação do Bill Gates, usando a tecnologia, né, porque essa tecnologia ela pode ser utilizada para outros tipos de inseto. E por ser uma tecnologia patenteada, digamos assim, a contratação pelos agentes públicos, né, pelas prefeituras, pelos entes públicos, na verdade, pelas prefeituras, pelos governos estaduais, é uma contratação simples, né? A gente está num evento sobre compras públicas e licitações, então eu queria que o senhor pudesse explicar essa parte aí, como é que um governo de estado, uma prefeitura pode fazer essa contratação. Sim. Então, hoje somente a Oxitec tem a tecnologia. Sim. Né? O órgão que regula essa questão é o CTN-Bio. Então, para o órgão permitir, né, a autorização da comercialização, foram feitos diversos questionamentos e estudos técnicos científicos para comprovar a eficácia. Claro. Né? Então, superado isso, hoje nós temos essa carta de exclusividade, né?
que permite a fábrica, né, vender a tecnologia através de uma inexigibilidade. Uhum. Então, hoje, quando a gente faz a abertura do processo para a contratação do projeto, é feito através de inexigibilidade. A gente apresenta a carta, a gente apresenta os projetos que já foram, inclusive, executados por outros municípios, né? Hoje temos mais de 50 municípios já fazendo a adoção da tecnologia. Municípios como Congonhas, que fizeram a adoção logo após, Congonhas, Minas Gerais, a autorização do CTN-Bio em 2023, 24, que eu falei que foi o pior ano da série histórica do Brasil, Congonhas permaneceu quase que intacta. Você pega as cidades ao redor, né, da região, cidades com aumento de mais de 7.000% no número de casos. É mesmo? E Congonhas teve aumento de 200%. A gente está falando de 5, 6, 7.000% de aumento de número de casos e Congonhas permaneceu tranquila. Inclusive, o Ministério da Saúde, junto com o Ministério Público, foram fazer uma vistoria, né, e a Secretaria Municipal de Saúde para ver se de fato o projeto estava trazendo benefícios para a população, porque foi algo inovador, algo que chamou a atenção, foi um projeto ousado, um valor vultuoso ali para aquela cidade, e para nossa, não para nossa surpresa, porque a gente sabia que ia dar certo, né? Mas em pouquíssimo tempo, o projeto colheu resultados incríveis, como por exemplo, o contrato foi assinado em dezembro, em janeiro começa, essa vistoria, né, foi feita em abril, maio, e foram encontrados 0 criadouros de mosquito. E uma dúvida que eu tenho, que com certeza muita gente vai ficar com dúvida aí. Assim que é colocada a aguinha lá nas cápsulas e tal, existe um aumento do número de mosquitos, independente se o mosquito é do bem ou não. As pessoas vão se apavorar com os mosquitos, porque existe essa dúvida, provavelmente, pela população, né? Nossa, a cidade vai ficar cheia de mosquitos. Você é um agente do mal aqui agora. Mas é boa para você esclarecer para a população. É boa essa pergunta, porque geralmente ela é feita durante as nossas reuniões. Legal. A resposta é sim e não. Sim, obviamente aumenta o número de mosquitos, porque eu estou colocando mais mosquitos naquele ambiente. Entretanto, não existe a percepção por parte da população do aumento do número de mosquitos pelo fato de que ele não pica. Somente a fêmea pica. Então, apesar de ter um número maior de indivíduos, a percepção da população é que... Ele não incomoda. Ela não percebe, não existe esse aumento. Mas é percebido, sim, pela população e pela própria Secretaria de Saúde, pelo próprio gestor, a diminuição de casos na ponta de dengue, zika e chikungunya. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, não existe essa percepção por parte da população. Porque a população com certeza fica assim, né? E aí agora não fica mais, né? Não vai ficar. Pode até ver o mosquito passando ali longe, mas não vai ter aquele incômodo. Não vai. Muito legal essa tecnologia, doutor. E como é que faz para as pessoas conhecerem mais? Tem algum site? Temos. A gente tem o nosso Instagram, o Aedes do Bem. Nós temos o site também, www.aedesdobem.com.br. Nós temos o site da Oxitec, né? Também oxitec.com e oxitec.com.br. Lá a gente faz a divulgação dos nossos projetos em andamento, a gente traz a participação, né, de palestras do nosso corpo técnico também, falando sobre a inovação tecnológica. Vale lembrar que o problema da dengue ele é um problema de todos, né? Então, assim, independente de termos hoje a possibilidade de usar a tecnologia a nosso favor para resolver um problema, é fundamental, e isso faz parte do nosso projeto, a participação da população no que tange a conscientização das pessoas. Porque 95% dos focos de mosquitos Aedes aegypti se dão dentro das casas das pessoas. Por mais que tenhamos agentes de endemia fazendo a visita, é humanamente impossível que o agente encontre todos os pontos de reprodução dentro de uma casa. Sim. Casas fechadas não permitem que o agente entre e faça a inspeção. Então, quando a gente começa o projeto numa cidade, além da tecnologia
né, da divulgação do que é, de como funciona, né, o combate às fake news. Isso é muito importante, porque as pessoas, né, os gestores sempre perguntam, mas a população vai falar que está comprando mosquito. E pode falar vai infestar que a cidade de mosquito. vai infestar de mosquito com outro tipo de doença, etc, etc. A gente viu isso durante a pandemia, né? Com a Covid. Colocar chip nas pessoas, colocar através de chip nas mosquito. pessoas. Então a gente tem um pilar do projeto é a conscientização, é a educação. Legal. Então a gente faz campanhas de conscientização junto com a prefeitura. A gente procura fazer dentro das escolas, porque a criança, ela é o melhor vetor de disseminação de conhecimento e informação para a população. Ela chega Principalmente populações mais humildes, que não tiveram acesso ao conhecimento. Às vezes aquela criança é a única criança da família que está tendo a oportunidade de estudar. Sim. Então ela vai aprender dentro da escola que aquele mosquito é um mosquito do bem, que a prefeitura está fazendo um projeto para que haja a diminuição do casos de dengue, né? E vai levar também a questão do que nós precisamos fazer dentro da nossa casa, olhar os pontinhos de reprodução, não deixar os pneus parados, né, os pneus para acumular água, tampar as caixas d'água. Então a gente foca muito isso no nosso projeto, não é só instalar as caixinhas, é ensinar, é conscientizar, né? E as crianças são os melhores vetores de disseminação de informação. Que legal. E a gente ainda leva uma caixinha transparente, só com os mosquitinhos do bem, para a criançada botar a mão e ver que o mosquito não pica. Que legal. Então, assim, é muito legal. Tem Deve esse ser vídeo no nosso Instagram. Deve ser uma experiência incrível. É bem legal. A gente consegue na lupa, né? A gente leva lá uma lupinha no microscópio para a criança ver a diferença, né? A olho nu é impossível, mas no microscópio você consegue ver a diferença com uma luz UV, né? Então, é bem legal e é um desafio. Poxa, um projeto incrível, doutor. Estou impressionada, estou encantada. O Brasil precisava disso. O Brasil precisa de soluções para problemas que são muito antigos e que ninguém dá valor, que ninguém se preocupa, né? Mas que daqui a um tempo poderia ser um problema muito maior. E parabéns pela iniciativa de abraçar esse projeto. Muito obrigado por ter aceitado de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, doutor. De divulgar isso aqui com a gente. Quer deixar suas redes sociais? Sim, podem seguir as redes sociais do AED do Bem, do Oxitec, podem me seguir também, Mário Vitor Knoploch, né? Meu arroba tá mv_knoploch. Perfeito, gente. Esse foi mais um Sem Roteiro Podcast e até a próxima. Até a próxima.